A timidez patológica, também conhecida como fobia social, é um transtorno de ansiedade caracterizado pelo medo intenso e persistente de situações sociais. Pessoas com timidez patológica têm um medo excessivo de julgamentos, humilhações e rejeições, o que pode levar a pessoa a evitar atividades básicas e viver situações do dia a dia, como falar em público, participar de eventos sociais e até mesmo interagir com pessoas desconhecidas. Vamos conversar mais sobre essa condição agora, no Bendita Hora. Que assunto fantástico, hein? Eu estou falando que, olha, hoje estou assim muito feliz pelos temas, não que eu não estivesse nos outros, mas hoje são assuntos que têm a ver até comigo e com muita gente. Por exemplo, a timidez, não é? O senhor e a senhora têm essa dificuldade com timidez? Tem? Eu tenho. E vamos entender tudo isso, tá? Já já, ela que é psicóloga, já já o padre vai apresentar ela melhor, a Rosângela, está aqui, uma super profissional, tá? E o padre vai, daqui a pouco, junto com ela, falar desse assunto. Mas tudo de bom também é esse papo sobre timidez, como o padre, eu dei o pré-anúncio para vocês aqui, e ela está aqui do meu lado, a nossa querida psicóloga. Conheci ela, percebi o quanto ela tem uma competência, super respeitada no meio. A minha querida Rosângela, eu vou ver se eu falo direitinho. Cassiano? É? Cassiano. Rosângela, boa tarde, querida. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Para falar desse tema que eu acho que pode contribuir com muita gente que está sofrendo, as pessoas sofrem caladas muitas vezes e talvez a gente possa clarear um pouquinho. Pode clarear muito. Não é? Você está falando como uma pessoa, um padre. Uhum. Eu vou fazer 15 anos de padre agora em setembro e já lecionei durante 7 anos, fui professor, lecionei em colégios, mas eu sou uma pessoa extremamente tímida. Então eu sei o quanto esse é um assunto muito difícil no meio de todos nós, pois é. Sabe? E eu queria já começar dizendo para você o seguinte, eu acredito, e você que vai melhorar isso para mim, que eu aprendi, eu não superei a timidez, não sei se a palavra eu superei, eu acredito que eu aprendi a conviver com ela, e eu aprendi a ter que saber que eu sou tímido, e eu comecei a adquirir elementos na minha vida para que eu pudesse me sair melhor diante da minha timidez, tá? Então, isso foram vários motivos. Agora, o que acontece? O que acontece, por exemplo, com o cérebro de nós, seres humanos, quando a gente tem essa timidez em excesso? O que acontece com a cabeça do ser humano? Eu acho que é importante a gente dizer inicialmente que ninguém nasce tímido. Timidez não é uma doença, timidez é uma situação que a pessoa está passando. No cérebro de uma pessoa que está vivenciando a timidez, é um cérebro muito agitado, porque a pessoa está o tempo todo se questionando, se julgando, um cérebro que está acelerado e acessando áreas neurológicas que estimulam muito o estresse. Prejudicam muito nas emoções, trazendo muita ansiedade. Sim. Então, geralmente, a pessoa ansiosa, ela pode ser um tímido, mas todo tímido, com certeza, é ansioso, né? Tem a ansiedade. Porque a ansiedade é aquela preocupação exagerada, em termos gerais, a preocupação exagerada com o futuro, ou com o que o outro está pensando, ou com o que o outro está imaginando sobre mim. A gente fica preocupado com a avaliação do outro. Então, a pessoa tímida, ela está nesse estado constante de preocupação com o que as outras pessoas pensam a respeito dela. Porque ela quer se sair bem, ela quer dar certo. Até porque, né, Rosângela, a gente vê pequenininho, às vezes você vê uma criança, por exemplo, eu vejo meus sobrinhos, né? Meus sobrinhos, na idade infantil deles, eles brincam, eles falam alto, não tem timidez de brincar, de fazer gracinha. Quando chega numa certa idade, eles mudam completamente, não é? Então, chega perto dos 10 anos, vai chegando perto dos 9, 8 anos, já começa a ter uma timidez, mesmo com você, que sempre brincou e deu a liberdade para brincar com eles, né? Justamente, não é uma doença, depende muito do momento, são momentos novos
que tá tendo toda uma interatividade no cérebro da pessoa, não é? Exato. São gatilhos mentais, né, que vão surgindo. Agora, assim, até 8 anos de idade, as crianças, elas estão sendo, vamos dizer assim, preparando a sua personalidade. Então, elas são mais abertas, elas são mais... Mas a gente, às vezes, consegue identificar crianças pequenas já com algum traço de timidez. Quando você vai pesquisar a fundo, mesmo adultos, né, pacientes, adultos que vão para terapia, a gente sempre encontra lá na história da vida dela uma história de vida de pais que foram muito rigorosos, pais que, assim, intimidaram exigiam. Muito a pessoa, né? E às vezes não é nem por maldade dos pais, mas querer que o filho vá bem, se dê bem e seja correto e seja... Só que aquilo afeta a pessoa de uma maneira tão impactante. Mais uns do que outros. Mais uns do que outros. Agora, existe uma coisa que é a introspecção, né? Então, nós temos pessoas de personalidade. Aí, isso já é traço da personalidade, o extrovertido e o introvertido. Isso já nasce com a gente, isso já é traço genético que a gente traz. Mas, geralmente, o introvertido, que é aquela pessoa que gosta mais de ficar sozinho, aprecia a sua própria companhia, é mais quieto, mais reservado. É o meu caso. Essa pessoa, às vezes, ela pode desenvolver uma inibição grande, ou por bullying, ou por excesso da família, assim, muito em cima, ou pais que são, às vezes, muito cautelosos, não deixa o filho sair, não deixa se relacionar com as pessoas, né, e deixa as crianças fora, não deixa a criança participar da vida social. Então, por conta disso, ele começa a desenvolver essa timidez. Então, isso, às vezes, começa lá na infância. Né? Interessante. Olha, eu já comecei, estou amando já a conversa aqui com a Rosângela. Nós preparamos aqui, Rosângela, um VT que fala um pouco dessas diferenças da timidez. Vamos acompanhar juntos isso aí. Joia. A timidez e a fobia social são duas condições relacionadas à ansiedade social, mas apresentam diferentes significativas em sua natureza e também gravidade. A timidez é um traço de personalidade comum em muitas pessoas e pode ser considerada uma forma leve de ansiedade social. Indivíduos tímidos tendem a se sentir desconfortáveis ou inseguros em público e podem evitar interações sociais em certas ocasiões. No entanto, a timidez geralmente não interfere significativamente na vida cotidiana da pessoa e não causa um sofrimento intenso. Por outro lado, a fobia social, também conhecida como transtorno de ansiedade social, é uma condição mais grave e debilitante. As pessoas com essa condição experimentam um medo intenso e persistente de serem humilhadas, julgadas ou constrangidas. Essas situações podem incluir falar em público, conhecer novas pessoas, participar de festas ou encontros sociais, entre outras. A fobia social interfere na vida diária da pessoa, limitando suas atividades e também relacionamentos, e pode causar sofrimento emocional significativo. A timidez pode ser superada com experiências sociais positivas. Já a fobia social pode ser tratada com acompanhamento de profissionais. Muito bom, muito bom. Olha aqui, Rosângela, eu acho que para ajudar esse quadro e para muitas pessoas que estão nos acompanhando, eu vou dar um retrato meu, rápido. Eu me lembro que com 6 anos de idade, eu entrei, minha mãe nos colocou na escola. E o meu irmão já estava indo quase para 2º ano primário, e eu entrei no prezinho, tinha prezinho na época. E eu tinha 6 anos de idade. Dos 6 anos, atenção aqui, até os meus 12 para 13 anos de idade, todas as vezes que eu ia para a escola, ou seja, dentro de um quadro social, eu chorava intensamente. A ponto das professoras ter muita pena de mim, dó, porque me via chorando. Eu não falava, eu não conversava, eu fazia minhas atividades, eu não via a hora de voltar e eu queria minha mãe. Eu tinha medo das pessoas, eu achava que as pessoas, não sei, era alguma coisa dentro de mim que parece que alguma coisa ia me acontecer. Eu estava longe da proteção da minha vida. Mas veja, dos 6 anos até os praticamente quase 13 anos de idade. Eu achei que foi muito tempo. Então isso foi um outro tipo de timidez que certamente aconteceu comigo, né? Então eu lembro que isso me fez sofrer muito. Eu tive problema com gagueira, porque eu ficava muito nervoso perto das pessoas. Então a pessoa, se ela chegava e me fazia alguma pergunta, eu
Não via. Eu ficava ansioso demais, nervoso, e eu não conseguia desenvolver uma vida normal lá fora. Isso muitas pessoas têm, a maioria não tem, porque essa questão de bullying, por exemplo, eu fui, junto com alguns poucos colegas que eram tímidos, o pessoal zoava muito com a gente. Na época tinha um desenho que chamava Uga Gogô, que ele era um bobinho. E não chamava, você é Uga Gogô, seu tonto. E a gente ficava quieto, só chorava mais ainda. Então, bullying já tinha. A maioria das pessoas, na sua opinião, você como que estuda isso, é menos tímida do que as tímidas, tem mais gente menos tímidos e menos gente... Como é que é? Deixa eu ver se eu melhorei. Você tem mais tímidos ou menos tímidos? Ou menos tímidos, isso. Olha, eu acho que nós temos mais tímidos. Mais tímidos? Porque assim... Mas em graus diferentes. Em graus diferentes, né? Na psicologia, a gente estuda praticamente 3 tipos de timidez. Uma é a sazonal, que é de vez em quando. Então, é aquela pessoa que navega bem, tem amigos, conversa ali com a família, mas se tiver que fazer uma apresentação em público, não vai. Aí já dá aquele passo para trás. E aí, nós sabemos que 75% da população mundial tem fobia de falar em público. Quanto? 75% da população mundial. Isso é dado científico. É a maioria. É muita gente. Por isso que eu te digo que a maioria, ela pode ter essa timidez sazonal. Sazonal. Que é uma timidez eventual, de vez em quando, né? Numa situação que ela tem que fazer uma apresentação, ou ela tem que, olha, tem um emprego para você, mas é de vendedor. Ah, não vou, porque eu não vou conseguir bater na porta e conversar com alguém. Então, esse é um tipo de timidez. Não é uma timidez que afeta a vida da pessoa, porque ela navega bem na família, na sociedade, com os amigos, ela conversa, ela interage. Mas se tiver que fazer algo que a exponha muito, aí ela não, e não vai mesmo. E se tiver que ir, trava. Eu tive pacientes executivos que precisavam fazer grandes apresentações para a empresa e vinham para a sessão para fazer algum tipo de trabalho, porque assim, como que eu vou fazer essa apresentação, que eu não consigo? E a gente conseguiu realmente ajudar essa pessoa a entender, primeiro, como a pessoa pensa, quais as suas formas de pensar sobre o que as pessoas estão pensando sobre ela. E com a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que é hoje ponta, né, em termos de ajudar as pessoas a entender como elas pensam e mudar os seus pensamentos sobre si mesma, especialmente, é possível que a pessoa vá quebrando essas crenças de que, nossa, está todo mundo contra mim. Tem um segundo tipo, que é a timidez crônica, que eu acredito que foi o que você vivenciou dos 6 aos 12 anos, porque foi muito tempo. E imagino que naquela época deviam pensar que você não gostava da escola, que você não queria ir para a escola. Exatamente. Né? E que não era isso, era uma dificuldade de se colocar. E aquilo foi muito reforçado pelos pais que deviam falar, não, vamos lá, força. Não sei, como é que eu vou ter força, né? Como é que é ter força para ir? Ou pelos amigos que aí praticavam bullying. Então, quer dizer, quanto mais gatilhos foram sendo acionados, foi aumentando aquela timidez. E isso é o que a gente chama de timidez crônica porque muito tempo. Muito tempo. Até o momento que depois você conta aí pra gente como é que você conseguiu aí dar uma melhorada nisso, porque dá sempre para melhorar. E tem a timidez patológica, né, como foi colocada no vídeo, que é a gente chama de timidez proposital, que é uma timidez que realmente leva a pessoa ao extremo da situação de não sair de casa, de não querer falar, de ficar assim, né? Eu tive um paciente que ele tinha esse tipo de timidez, ele chegava no consultório e ele não conseguia me olhar. Né? E assim, dá muita pena, porque você vê que a pessoa quer melhorar. Ninguém é tímido nesse nível porque quer. Porque gosta. Ou porque, eu sou... Porque tem muita gente que confunde isso com arrogância, com prepotência. Então, isso que você está falando é importante, porque eu e muitas pessoas citadas até em locais de trabalho, lugar onde você vive, como uma pessoa prepotente, metido. Ele não fala com ninguém porque ele se acha, ou ela se acha. Mas não é assim, é porque a gente é uma maneira da gente meio que, diante de se proteger, porque a gente não tem coragem de olhar, não é porque a gente não quer. Eu não consigo olhar, eu não consigo falar, eu não consigo me ambientar como todo mundo brinca e tal. Eu não consigo, então eu acho que eu vou atrapalhar. Então eu prefiro pegar e saio fora. Só que você é julgado. Sim. E a sociedade sempre julga, né? As pessoas a sociedade vai julgar sempre. A sociedade sempre. Se você fala demais, é porque você fala demais. Se você é extrovertido demais, é porque você é extrovertido demais. Você é metido demais, você já quer se aparecer. Detalhe, uma pessoa extrovertida, ela também pode ser uma pessoa tímida.
Ela pode ter uma natureza extrovertida, de ser expansivo, de se comunicar, mas passar por alguma situação, às vezes de humilhação, de bullying, às vezes, né, numa situação que ela se fecha e aí, apesar dela ter aquele traço de personalidade mais extrovertido, ela passa a ter comportamentos de timidez. Interessantíssimo. Olha, gente, você vê que assunto é um assunto muito, muito importante. Ele desabrocha muitas coisas na cabeça da gente. Você está gostando de conversar aqui com o padre e com a Rosângela? Nós temos uma pergunta agora, Rosângela, que eu acho que vai ser muito importante para você esclarecer para nós aí. Dá uma olhadinha no VT. Posso forçar uma pessoa tímida a mudar ou isso é irreversível? Menininha. E aí, Rosângela, posso forçar? Eu acho que isso aí é uma coisa quase óbvia, né? Mas vamos deixar ela, que é profissional, falar. Posso forçar uma pessoa tímida a mudar ou isso é irreversível? Forçar? Forçar uma pessoa a mudar qualquer aspecto da vida dela que a gente não gosta é impossível. Mas eu posso motivar. Motivar. Eu posso motivar a pessoa a procurar ajuda, a entender que isso é uma condição. Ela não é uma coisa que ela está fadada a ser assim para toda a vida. Não é uma maldição, é uma condição. E como é uma condição, pode ser melhorado, pode ser trabalhado, pode ser tratado. Eu vou deixar de ser uma pessoa super tímida e vou passar a ser uma pessoa assim super extrovertida? Não, você vai continuar tendo ali os seus traços de timidez, mas você vai conseguir ter uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Você vai conseguir mais relacionamentos com as pessoas. Porque hoje, para você ter sucesso na vida, depende muito dos relacionamentos, seja em que área você trabalhar. Se for. Muito bom, gostei muito da sua resposta. Sobre ser irreversível? Não é irreversível. Não é irreversível, não é. Até porque eu estou aqui hoje falando com vocês. Deus me fez um padre para estar na frente de tantas pessoas, num púlpito, numa TV, numa rádio. E continuo tímido, mas com outros apetrechos que me ajudaram muito. E uma das coisas que você perguntou, eu acho que é legal as pessoas saberem, principalmente quem tem problema da timidez. Eu falo problema não, ou seja, essa dificuldade com a timidez. Interessante você falar isso. Gostei disso que você falou. Não é um problema, né? Essa dificuldade. Porque começa por aí. Se a pessoa começa a acreditar que aquilo é um problema, é uma patologia, uma doença. Isso. Agora, se a gente começa, né, como um motivador para o outro melhorar, se a gente começa com essa abordagem, já traz então tem jeito, gostei. Mas antes da gente saber como que eu vou saber que eu tenho timidez, que é uma pergunta boa, nós vamos mostrar daqui a pouco, uma das coisas que eu acho que para mim foi alguns degraus que foram me ajudando a superar a parte crônica da minha timidez, foi quando eu percebi no social porque eu achava que todo mundo era tudo muito melhor do que eu, tá? Eu sempre achei isso quando eu era molequinho. Todo mundo era bom em tudo e eu não sabia nada. Mas até que eu fui percebendo que tinha alguns assuntos que eu gostava de falar e que nem todo mundo ao meu redor sabia daquilo. Então ficavam querendo saber mais sobre o assunto que eles não sabiam e eu sabia. 2 assuntos, por incrível que pareça. Falar sobre Elvis Presley. Na minha época, até hoje, muita gente não sabe do Elvis Presley. E apesar de ser uma bobagem para o mundo aí fora, uma criança extremamente tímida, que só parava de gaguejar quando falava de alguma coisa que gostava, que era sobre Elvis Presley, e quando eu percebi que muita gente não sabia nada da vida do Elvis. E aquilo me deu um pensamento assim, peraí, por que os outros não sabem sobre o Elvis? E eu sei. Então pode ser que eu tenha alguma coisa boa, que eu tenho que acreditar mais em mim. Que bacana. Eu comecei a pensar assim. Legal. E outra coisa foi quando eu comecei a ler, junto com umas senhorinhas, acompanhar a Bíblia, reflexões de Bíblia. E na hora que as senhorinhas perguntavam, alguém entendeu essa frase de Jesus? E sempre me chamou muita atenção. E era a hora que eu falava alguma coisa, porque eu via que os outros não sabiam falar, ou não queriam falar. Sim. Ficavam tímidas. E eu falei, poxa, mas ninguém vai falar? Eu posso falar o que eu entendi?
era onde eu comecei a perceber que algumas coisas eu sabia e que eu não era tão mal assim. Então eu tinha que começar a acreditar mais em mim e que não era impossível não de eu ir superando essa forma de timidez na minha vida. Foi assim que começou. Eu acho que foi me levando à superação pouco a pouco. Perfeito. No meu caso. Mas como saber que uma pessoa ela tem uma timidez? Vamos ver um VTzinho? Depois você complementa. Solta aí. Chegar em um lugar novo e conhecer novas pessoas é sempre desafiador e pode gerar certa timidez. Mas e fora essas situações? Você continua sendo tímido? Vamos ver os sinais de timidez. Existe um teste realizado pelo The New England Journal of Medicine com 3 afirmações em uma escala de 0 a 4, onde 0 é não se identificar nem um pouco e 4 é se identificar totalmente. Vamos deixar as frases na tela e faça sua avaliação. O medo de sentir vergonha me leva a evitar fazer coisas ou falar com as pessoas. Evito atividades nas quais sou o centro das atenções. Ser envergonhado ou parecer estúpido está entre os meus piores medos. Se a soma das notas for 6 ou mais, é recomendado que procure um psicólogo para conversar mais sobre o assunto. Olha aí, Rosângela, são alguns pontos aí que dá para a gente identificar, né? Você segue esse sistema ou você, além desse, acha que você, como psicóloga, nos daria outras informações de como diagnosticar essa pessoa? Ela é tímida. Eu acho que a gente precisa entender de que maneira essa timidez, porque a pessoa que é tímida, ela sabe, ela se reconhece como tímida, mas o quanto isso está afetando a vida dela, o quanto isso está dificultando com que ela comece um novo relacionamento, com que ela tenha novas amizades, com que ela explore a vida, com que ela busque uma oportunidade de trabalho, de estudo, porque muita gente, por timidez, acaba que não vai fazer uma faculdade, acaba que não quer crescer na carreira, porque se eu crescer eu vou ter que aparecer mais, então eu não quero aparecer mais, então eu vou ficar aqui no meu cantinho certinho. Eu acho que a gente tem que, quando percebe que muitas vezes a sua vida está parada, a sua vida não está evoluindo, e nós nascemos para evoluir sempre. A gente precisa sempre estar em crescimento, mas quando é percebido que a vida daquela pessoa está parada e muito dessa condição, dessa paralisia tem a ver com o seu comportamento, é hora de buscar ajuda. É muito difícil para o tímido reconhecer, ele sabe que tem, mas ele falar disso com alguém. Ele conversar e falar assim, puxa, eu acho que eu preciso de ajuda, é muito difícil. Mas quando ele tem coragem, primeiro, de reconhecer a si mesmo, como você contou a sua experiência, puxa, eu percebi que, olha, até que eu tenho aqui um assunto interessante, isso pode... Porque o maior pavor do tímido é não ter o que falar, é não ter assunto. É não ter como conversar. Ele vai falar assim, poxa, mas se eu estou numa reunião com algumas pessoas, uma festa, eles estão conversando, eu não vou falar o quê? Eu não tenho assunto para falar. Será que eu sou interessante para aquelas pessoas? Será que aquelas pessoas querem saber sobre mim? Porque parece que a maioria das pessoas, elas querem mostrar que elas são bem espertas. Isso. Isso nos intimida. Muita gente sabe se impor. E a gente, não quero me meter nisso. E piora para quem é tímido, né? Mas é interessante que você contou que, né, depois, até pela sua profissão, a educação é uma das carreiras mais benéficas para o tímido, porque ele vai ter que fazer um enfrentamento, ele está fazendo algo que ele gosta muito, que é ajudar as pessoas, ensinar as pessoas. Fazer isso. Vai desafiar e é um ótimo mecanismo de se predispor a ir fazendo essa melhora na sua condição. É totalmente possível, né? Mas não tem jeito. Se você não conseguir por si só, você pode tentar. Tem que procurar uma ajuda. E é uma ajuda com o psicólogo, né? E eu recomendo para você a nossa querida psicóloga Rosângela, que é uma baita, já percebeu todo o desenvolver dela, o quanto é animador para nós que somos tímidos, não é? Rosângela, eu agradeço grandemente sua participação. Pena que o nosso programa acabou.
Quem sabe uma próxima vez você vem junto com a gente de novo aqui. Eu estou à disposição. Tá bom? Muito obrigada, adorei. Psicóloga muito querida, viu? Muito eu obrigada. amei falar com ela sobre o assunto de timidez, não é? E você? Olha, eu te espero esse final de semana, no primeiro dia da semana, no domingo, na minha missa, às 10 horas da manhã. Vá lá nas minhas redes sociais, Padre Marcos Roberto Pires, e estamos juntos aí. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Até a próxima.